De Ilha Solteira para o Mundo, mais um ErekaCast no ar. E hoje nós trouxemos mais uma doutora. Exatamente, Alexandre. E, William, fala para nós aí as qualificações da nossa convidada de hoje. É para já. A nossa convidada de hoje, Alexandre, ela é formada em odontologia pela Unesp de Araçatuba. Ela tem especialização em implante dentário, também é especialista em harmonização facial e atende aqui em Ilha Solteira. Que bom. Então, de quem que a gente está falando? Nós estamos falando da doutora Tatiane Arantes. Tatiane Arantes. Olá, pessoal. Olá, tudo jóia? Tudo jóia, e vocês? Boa noite. Boa noite. E aí, você está feliz de estar aqui? Bem contente. Só na expectativa, né? Agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui para poder falar e atingir aí o maior número de pessoas, né? Para levar informação. Legal. Legal, E a gente tem bastante dúvida, né, William? Harmonização facial. Olha, Será que a gente já está precisando? Eu confesso para você, talvez eu esteja já, viu? Mas não entendo muita coisa do assunto, não. Ó, vamos falar de botox. A gente pode falar de peeling, Tem os peeling de fenol, né? Preenchimento. Esse negócio faz milagre, esse tal de peeling de fenol. Então, rapaz, eu só conhecia como peeling. Esse termo fenol para mim parece assim que é Não, uma mágica, alguma coisa que está acontecendo aí. faz milagre, viu? Nós vamos tirar bastante dúvida aqui hoje. Vamos começar, Sim. então, pela história, né, da nossa Aham. convidada, Tatiane Arantes. Você nasceu em qual cidade? Vamos lá. Bom, eu nasci aqui em Ilha Solteira, morei aqui desde que eu nasci até os meus 17 anos. Foi quando eu passei na faculdade, né, e fui para Araçatuba. E fiz a graduação lá durante os 5 anos. E com 22 anos, quando eu me formei, fui morar no Rio de Janeiro. Fui trabalhar lá, fui convidada, né, contratada para trabalhar numa clínica popular lá, que são clínicas de alto fluxo de pacientes, né. E fiquei lá durante 3 anos, 4 anos aproximadamente trabalhando. Eu falo que foi uma experiência muito enriquecedora para mim trabalhar lá, porque foi meu primeiro emprego e a gente sai da faculdade inseguro, né, sem saber como vai ser, um medo do mercado de trabalho. E aí a oportunidade que eu agarrei e fui, a gente Corajosa, hein? Logo no Rio de sozinha. Janeiro. Rio de Janeiro, Fui rapaz. sozinha, Mas que sozinha. loucura. E aí, no início, a minha mãe falou assim: "Não, mas é perigoso, não vai não". E meu pai: "Não, ela vai trabalhar, tá, formou, tem Aham. a oportunidade, nós vamos encarar, né". E é tão perigoso mesmo assim? Ou no dia a dia é tranquilo? Então, eu morei, numa cidade próxima ao Rio de Janeiro, não era na capital, mas aí eu tinha que ir Qual até, cidade? Araruama, na região dos Ah, lagos ali, Cabo Frio, não conheço, não. Arraial do Cabo, é na região dos lagos. E aí E a clínica era no Rio? Ou não, não? era lá Em mesmo. Araruama Só que mesmo? a gente, tinha que passar pelo rio Pertinho, pra né? vir pra cá, né, avião Tomava ou um desviado, ônibus. uns tiros ali, mas Olha, existe muito preconceito, assim, não é nem um preconceito, mas uma ideia pré-formada, né, do Rio de sobre o Rio. Janeiro, por tudo que passa na mídia, né, mas eu falo que é uma cidade tranquila. Nunca passei por nenhuma situação de perigo lá, nunca presenciei outra pessoa passando. Inclusive já passei em São Paulo, capital, e não no Rio. Mas assim, foi bem legal a experiência na área profissional, para um crescimento profissional e pessoal também, né. Sim. E a gente atendia muitos pacientes lá, era 20, 30 pacientes por dia. Era um E serviço público? não, era uma Era clínica popular, são redes de clínicas que ah, atendem com uns valores bem baixos. E sim. aí o profissional ganha uma porcentagem em cima do que ele faz, Ou né. seja, aprendeu bastante, né, porque Muito. demanda. Isso, a questão da pegar a mão, né, na profissão e também lidar com o ser humano, né, com as pessoas, porque a gente sai da faculdade, a gente sabe a teoria, né, mas a prática, esse lidar com o público e o trabalhar é é outra coisa, né, é só Sim. E vivendo. quando você lida com pessoas, né, cada paciente que você recebe tem um perfil diferente. Sim, Tem aquele sorridente, tem aquele tímido, tem sim. aquele mais fechado. E Tem como lidar, né? muitos tipos de pessoas, né, as pessoas são únicas e cada personalidade a gente tem que lidar de uma forma, né. Pacientes, como você comentou, né, que já
são mais extrovertidos. O carioca, ele é bem pra frente, né? Assim, É, questão da. É, você não pegou o mas. chi dele nas palavras do Não carioca? peguei. Eles Pastel zoavam o meu e sotaque, né? A dentista. porta, não sei o quê. Eu era. Você era dentista É. pra eles, E né? aí, mas assim, a gente aprende a lidar com todo tipo de pessoa, né? E foi graças a esse período que eu passei lá que eu consegui fazer minha primeira especialização em implantes, né? Aí você fez lá no Rio. Em Araçatuba. Ah, de Durante lá você... 3 anos, eu vinha todos os meses para Araçatuba para fazer o curso. Eita. E assim, foi incrível, né? Sinto orgulho dessa fase, porque não foi fácil. Mas quando termina, a gente sente, né, a sensação de que. Não tem uma frase que roda na internet, menino de vó vai deixar vovó? Essa daí deixou vovó, deixou pai, mãe Deixei tudo e fui pro meteu a mundo. cara. Fui. Corajosa, hein? E aí, lá foi onde eu conheci meu esposo, né? O meu esposo, ele é da Ainda Bahia. casou no Rio Você viu? ainda? Ainda arrumei um baiano no Rio de Arrumou um Janeiro. baiano ainda, hein? Oxê, bichinho. Arrumei um baiano lá no Rio de Janeiro. Ele também trabalhava em outra clínica dos mesmos donos, né? Até há mais tempo, já estava com experiência na área. Ele é mais da área de prótese dentária. E aí, num determinado momento, que a gente já estava lá há muito tempo, a gente sentiu a necessidade de abrir o nosso próprio negócio, né? Só que onde? Como, né? E numa vinda para Ilha Solteira, surgiu a oportunidade de uma dentista que atendeu aqui mais de 35 anos, se eu não me engano, no mesmo endereço, a Cidinha. Sim. Ela atendeu ali, né? Ela atendia mais pediatria, mas durante muitos anos, Ilha Solteira inteira conhece ela. E aí ela estava passando o ponto, então surgiu essa oportunidade. Só que eu já estava grávida do meu primeiro filho. E aí eu falei, meu Deus, é um desafio. E aí, vamos ou não vamos? Porque a mulher, ela tem que parar um pouco, né? Ali, estacionar, né? A vida profissional. Mas aí o Danilo, né? Meu esposo, ele, não, vamos. E aí nós viemos embora pra cá, grávida, assumimos o consultório. E logo em seguida, meu primeiro filho nasceu, eu fui fazer a minha segunda especialização em harmonização. E as coisas foram acontecendo, né? E estamos aí com a clínica há 7 anos aproximadamente. Eu já vou fazer 10 anos agora de formada na profissão. E é Bastante isso. experiência já. Olha aí, 10 anos, uma década. Mas quantos anos que essa mulher tem? Nós não perguntamos, né? Porque... Não, Mas, ó, é a harmonização. Você sabe que mulher, quando se pergunta a idade, sempre tem 18, Nós não 19, vamos perguntar a idade, não vamos ser delicado nesse faz ponto. tempo que eu tô com 28, só isso vocês precisam saber. Porque 10 anos de profissão, morou em tudo que é lugar bacana. Uma história assim, porque as pessoas vê o nosso hoje, né? E fala, nossa, a vida tá boa, acho que pra pessoa tal, mas não vê a história, né? foi plantado, né? Tudo que passou, né? Plantado, A porque trajetória. ter coragem de ir pro Rio de Janeiro, né? É verdade. E é assim, lógico, quem morou em cidade grande, morou em São Paulo, o pessoal do interior tem a impressão que todo minuto tem assalto lá e não funciona assim, né? Por que que a gente tem essa impressão? Lógico, tem assalto, cidade grande, mas a televisão tá lá. Mídia. A mídia tá lá, então a mídia vai mostrar o quê? A mídia do Rio de Janeiro vai mostrar o que tá acontecendo no Rio, né? Então dá essa impressão, mas foi muita coragem mesmo ir lá e encarar isso daí. E irmãos, você tem? Eu tenho, por parte de pai, 3 irmãos. 3 Moro irmãos. em Presidente Prudente. Homem e mulher? 2 mulheres e um menino. Os 3 mais jovens que eu. Os 3 mais jovens. Eu sou a mais velha. Mas ninguém seguiu sua profissão, não? Não, cada um na sua, Não foi para um no seu ramo. caminho. Só a aptidão ali. Legal. Bacana. Vamos lá, vamos tratar então da primeira especialidade dela, que ela se formou. Lá. Então você fez uma primeira especialidade que foi até aqui em Araçatuba, né? Isso, a Na parte área de implantes. de implantes. Implantes dentários. Vamos isso. falar um pouco então sobre implante dentário. Como é que funciona, Vamos lá. quando precisa fazer. Porque tem gente, né? Eu sei que tem gente que troca os dentes por trocar, né? Sim. A cor do dente não tá legal, vamos trocar. Tem, É assim, tem gente que faz Tem. isso. E pode fazer isso? Como é que é? Chegar alguém para você, você vê que tá com os dentes bacana, você fala, não, vou pegar esse serviço. Você fala assim, poxa, seu dente tá bom, tal. Sim. Como é que Olha, funciona? o que a gente percebe na odontologia, eu vou falar dos 10 anos, né, que eu estou na profissão, é que a cada dia que passa, a cada mês, a cada ano, novas técnicas, tecnologias e
a questão do empenho do profissional em manter os dentes naturais, cada vez mais. Sim. Antigamente era mais difícil, né? A gente não tinha acesso a um raio-x, por exemplo. É, nossos avós, vamos supor, né? Pessoas de mais idade, a gente vê que a maioria usa prótese, né? Então é muito difícil uma pessoa de 70, 80 anos ter todos os dentes na boca. Por que isso? Lá atrás, na época que eles estudavam, os dentistas iam nas escolas fazer extrações preventivas. A alegria deles era arrancar o dente do povo. Chegava na escola, a criança, ai tio, eu tô com uma manchinha aqui. Pronto, vamos arrancar esse e o do lado para não ter risco de acontecer alguma coisa. Ainda bem que eu peguei a época só de passar o flúorzinho no dente. Então, tá vendo? É verdade. Teve sorte. Nós todos, né? Mas assim, as pessoas de mais idade têm ausências muito grandes, né, dentárias. E atualmente a gente vê que o caminho está indo contra isso, né? Claro que existem casos que o dente não tem solução, não tem tratamento. São os dentes que a gente fala que está condenado por alguma cárie extensa, ou uma fratura, né? Ou um canal que não deu certo e foi uma sequência de erros ali, né? São dentes que realmente não tem salvação. Aí a gente extrai. Mas se tiver algum caminho alternativo que vai manter esse dente na boca, a gente tenta, né? Tenta segurar. Claro, dentro de um planejamento que seja viável também. A gente não quer manter o dente a todo custo. Tem que ter uma garantia de que vai dar certo, né? A manutenção do dente na boca. Mas se por acaso não tem jeito, tem que extrair, aí tudo bem, a gente extrai. Mas até para isso a gente tem técnicas atualmente. A gente extrai um dente e já coloca ali um osso particulado, um osso artificial, né? Não é o osso de uma pessoa, né? E aí a gente coloca esse ossinho ali na região da extração para manter o osso, para não ter perda, reabsorção óssea, né? Porque quando a gente tira um dente, automaticamente o osso vai reabsorvendo. E aí coloca o osso ali para manter o osso particulado, para manter o osso natural da pessoa, para se por acaso ela precisar fazer um implante, que tem ali estrutura, né? Porque a gente tira o dente, daqui a pouco não tem mais osso. Aí até a prótese encontra dificuldade. Então, a implantodontia, ela nada mais é do que a reabilitação. A gente devolve ali, né, a função mastigatória, com dentes, próteses fixas, ancoradas em implantes, que são parafusos no osso, né, da boca. E aí, essas próteses fixas vão devolver a função mastigatória e a estética também. Então, é um maior conforto para o paciente. É uma maneira de reabilitar com maior qualidade de vida. Tem gente que tira o dente só por estética? Tem gente só por isso. Tá com os dentes normais e vai lá e tira só por estética. Tem? Tem muitos pacientes que querem tirar, né? Mas a gente não tira. Aí eles chegam lá falando que, eu quero tirar já e colocar uma prótese daquela fixa, né? Que é a de implantes, porque eu quero evitar maiores problemas no futuro. A gente tem, né? Até um susto, porque tudo que é natural tem uma qualidade muito maior do que, por melhor que seja a tecnologia e o trabalho, o implante ele é maravilhoso, mas ele nunca vai se igualar a um dente natural. Mas aqueles de porcelana lá, precisa escovar os dentes? Põe aqueles lá ou não? É importante. Para manter qualquer coisa que você queira manter, você tem que ele higienizar. Estraga, ele não estraga. Não, ele não. A porcelana não, mas as estruturas internas sim. Então, para ter a porcelana tem que estar cimentada num dente ou num parafuso de implante. Então, tem que ter as manutenções no dentista, né? A gente faz, às vezes, a pessoa só tem implante na boca, não tem dente natural. Aí a limpeza tem que ser feita no dentista, porque ela não consegue tirar aquela prótese. Então, uma vez por ano, ela tem que ir no dentista, fazer essa remoção da prótese, que só sai com as chavinhas lá, né? E fazer no consultório. Mas tudo tem os seus cuidados, não é porque é artificial que é uma vez só que vai e pronto, acabou, para sempre. Você vê como é que é? Então, eu pensei que não precisava em escovar. relação aos cuidados, né, a higiene bucal, o que as pessoas, você percebe ao longo da sua carreira, o que as pessoas mais negligenciam? Aos cuidados bucais? Isso. Assim, atualmente o que eu vejo o principal, o primeiro, é a cárie. Por quê? A cárie é uma doença, né? A gente tem que falar o termo é uma doença. A gente nunca escutou falar que seria uma doença, né? Mas o termo certo de se relacionar à cárie é que ela é uma doença multifatorial. Tem várias coisas que levam a uma cárie se instalar no dente, mas ela é uma doença.
ela envolve bactéria, envolve o hospedeiro, né, que no caso é o dente, envolve às vezes a dieta do paciente e o tempo, né? Quanto mais tempo ela ficar ali, mais ela vai Eu, progredindo. eu já ouvi dizer que, inclusive, a cárie pode passar para o estômago da pessoa e gerar um problema maior ainda. Isso é mito ou é Será que verdade? é lenda? Ó, existem vários mitos, né, a respeito dessas transmissões, assim, de boca, sistema, né, geral. Mas o principal que um problema na boca que envolva sangue, você às vezes está com uma gengiva ali inflamada, que sangra, e na nossa boca tem muitas bactérias, né. Aham. Então essa bactéria caindo na corrente sanguínea, ela pode ir para o coração. Isso é fato, é verdade. Eita. E aí é uma doença Pensou? chamada endocardite bacteriana, que pode até levar a óbito. Então é uma coisa séria, né, que a gente negligencia, as pessoas negligenciam, porque ninguém imagina, né, que um probleminha ali na boca pode levar a uma coisa mais séria. Então, por isso que é importante a gente não negligenciar. A cárie, ela começa com uma manchinha, né. Primeiro que as pessoas negligenciam a prevenção, né, que é ir ao dentista, fazer higienização diária, e aí depois negligenciam o tratamento, porque vai no dentista, a gente fala: "Ó, tem uma manchinha aqui, um buraquinho, a gente precisa restaurar". A pessoa fala: "Não, mas isso não tá me incomodando agora, deixa pra depois". Vixe, E aí aumenta, tá né. aumentando. E aí é onde tá o problema. Então a maior negligência que a gente vê é essa. Tem outras, mas essa é a principal. Olha só, você vê como é que é, Alexandre? E A o pessoa vai no problema só vai dentista, aumentando, né? o dentista identifica um buraquinho, a pessoa fala: "Não, não, não Não, vou mexer agora não tá não". doendo. É, não dói, só tem que mexer Mas é quando pra não doer. gastar. Hum, Rapaz, O que pessoal fala escassez que é ir no essa? dentista é caro, por Não isso. é nada. O cara troca os pneus do carro dele. tem um iPhone, né. Ele tem um iPhone. Qual que é o último 15. agora? O É o 15? 15, né, eu acho. Acho que É, é. 15 Pro Max, não sei das É, quantas lá. mas o dente, ele não mexe. Ele acha Não. caro gastar, sei É, lá, R$ 1.000 pra mexer num dente é uma e gasta realidade. 15 mil num celular. Quer dizer, É. podia. Prioridades. Então, são prioridades, né? Primeiro que deveria escovar o dente, né? Não É. escova. Evitaria muitos problemas, né, é o que a gente fala, a prevenção é tudo. Prevenção Exato. em todas as áreas da nossa vida, né. A gente ao cuidar, por exemplo, da alimentação, fazer uma atividade física, a gente tá prevenindo muitas outras coisas, né, doenças físicas e mentais. E a higienização bucal é uma prevenção, você tá prevenindo muita coisa, é muito mais fácil prevenir do que depois ter que tratar, né. Exatamente. Além desse mito aí da. Você veio com um mito agora, hein? Negócio da carga. Eu não sabia É. dessa. Não? Que vai pro estômago, Você não sei o viu? quê. Eu já ouvi dizer isso, É. rapaz. Tem mais algum mito aí sobre dente que você gostaria de comentar? Porque- Mitos tem. Olha, tem o mito da escova dura, que a escova dura é melhor que a macia. Ixi, Ah lá, errou. Ah, já peguei um no Mas flagra. a minha escova é a mais dura possível. acredito. Mas gente, pelo amor de mas a Deus. escovinha mole, a escova Não mole, escova lá, vai ela não falar. escova. Você Escova, fica ali. pelo amor Não, de não Deus. limpa, não limpa. Não. Olha Tem só, que ser aí escova vocês dura. põem a escova dura e ainda coloca força pra escovar, né? Ixi, Quase parece que- uma bucha. Chac, chac, chac. Agora tá Então limpinho. hoje, Ali- saindo daqui, a gente já vai estar agendando duas avaliações pra ó, vocês. um detalhe, viu? Também aí pra complementar. Porque você percebe que eu tenho os dentes amarelados. Eu já recorri a dentista por isso, e na ocasião eu falei, eu queria fazer um tratamento para branquear os meus dentes. Uhum. E aí ele foi me perguntando se Modinha. meu pai era assim, se a minha mãe era assim, etc e tal. Se era desde pequeno, eu falei, olha, desde criança, meus dentes, eles sempre foram assim. Aí ele me explicou o seguinte, ele, naquela ocasião, me recomendou não fazer isso, porque enfraqueceria os esmaltes do dente, para eu procurar manter uma boa higiene bucal, Uhum. fazer limpeza para não ter, como que chama aquela as Tártaro. placas, os tártaros, Isso. né, nos dentes, que fazendo isso, não era para eu me preocupar que meus dentes eram bonitos. Uhum. E aí, fazer um branqueamento nos Clareamento. Mas o dentes dente ele é hoje, amarelo, ele mas não é ó, branco. isso que eu fui no dentista e essas instruções Ele tem vai pelo ele menos vai uns 18 colocar na anos. mesa a última vez que ele visitou um dentista. Não, não foi a última vez não, mas procurar com essa Sim. finalidade sim, depois não procurei É. mais. É o tempo, com o tempo isso mudou, tá.
Essa ideia foi muito disseminada do clareamento dentário enfraquecer, né? Prejudicar os dentes. Mas essa ideia caiu por terra, a gente pode falar, né? Porque assim, o gel que era utilizado antigamente, eles tinham uma composição diferente e às vezes o paciente relatava muita sensibilidade. E isso, automaticamente, o dentista já ficava, né, com medo, porque, meu Deus, eu tô fazendo clareamento e vai enfraquecer os dentes, né? E aí ele relacionava como se tivesse essa sensibilidade com o enfraquecimento, mas não acontece, tá? A gente faz o clareamento hoje tranquilamente, não existe gel mais no mercado, gel clareador, que prejudica os dentes, tá? O que acontece é que o gel, ele muda a composição do esmalte dentário. Ele muda a composição, mas ele não prejudica. Ele só muda a Não composição. enfraquece. Não Não enfraquece. enfraquece. Você Não. quer que o esmalte fica branco dentro? Pega o esmalte da Pega sua esposa e passa nos dentes. Esmalte branco. Meu Deus. Mas o dente de verdade... Técnicas caseiras. Não, o dente de verdade, ele é amarelado, né? Ele é. Ele não é branco. E com a alimentação, né, ele vai amarelando cada vez mais. Então, o É dente, normal. na verdade, O cafezinho, a Eita, Coca-Cola. gostoso, cafezinho. Café é bom demais, gente. Café Não tem bom. Coca-Cola eu como. não tomo, mas Café, café... coca, extrato de tomate, Então vamos para mais vinho. Ver se é mito, eu tô vendo demais. Toda vez que comer, tomar um café, tem que escovar o dente mesmo? Não, Fala não que não. necessariamente. Não, toda vez não. Porque assim, ó, o café, ele vai amarelar os dentes ao longo dos anos. E a Tá. questão da cárie, da placa, né? Eu tenho que escovar para não dar cárie. A gente tem que ter ali no dia uma média de escovação 2 ou 3 vezes. Não precisa mais do que isso. Antes falava, você tem que toda refeição escovar. Não, não é necessário isso. A gente precisa remover mecanicamente, porque a escovação, como eu estava dizendo da escova dura, ela é uma remoção mecânica da placa, né? O creme dental é só a cereja do bolo, ele não faz diferença nenhuma. Se você escovar sem o creme dental, vai ter o mesmo efeito. E aquelas pastas, não sei o que lá. Preta, do não sei o que, do quê. carvão, do R$30 o creme dental. Não. Aquilo ali é pra dar um gosto bom na escovação, só isso. Mas a escova macia, ela é muito melhor porque ela entra nos sulcos. O que são os sulcos? O dente, ele é rígido. A gengiva é tecido mole. Então, entre o rígido e o mole, tem um espacinho milimétrico. A escova dura não entra, a escova macia entra. Então, por isso que a gente recomenda a macia. Aí, Alexandre, a gente Tá tem uma vendo? coisa pra fazer amanhã cedo, viu? Os dois procurando uma escova macia. Nem escova você sabe comprar, William. Eu vou mandar a foto, da escova que eu gosto. Eu não gosto de conversar nem com médico, nem com dentista. E aí você começa a descobrir tanta coisa. Eles começam a achar um monte de coisa. Até escova nós não sabemos comprar. Mas então você não tava pode, falando escova dura não pode. Não pode. A pergunta que Os você mitos. fez você precisa escovar o dente 2 a 3 vezes por dia. Se você escovar todas as vezes que você se alimentar ou tomar um café, é desnecessário. Não precisa. Não precisa, né? Não. Que bom. Notícia boa, pelo menos, né? Mas ué. Porque, porque a gente aprendeu assim, né? Mas toma café, por exemplo, no serviço toda hora. Toda hora vai 10 ficar... café, 10 escovações. Escovar os dentes toda hora. Não precisa. E tem outro mito, aliás, é uma dúvida minha, né? Olha lá. Tá fazendo uma consulta já. Quando a gente come fruta, precisa escovar os dentes? Fruta? Por quê? Porque é um produto natural, né? Não é? Você pensa assim, você vai comer uma maçã, você acha que precisa escovar o dente depois de comer uma maçã? Quando você come a maçã, você sente que os seus dentes ficaram mais limpos depois? Ela ajuda na limpeza. A maçã é uma fruta que ajuda ali. Mas a frutose dela lá, será que estraga os dentes? Não. O que instala a cárie é a sacarose, né? Que é o açúcar em si. Mas não só o açúcar, o que a gente põe no café, o açúcar, o grão. Sim. Tudo que vai açúcar, tudo que vai sacarose. Pães, bolos, massas, o açúcar em si, o chocolate, o doce. Tudo isso é um fator que contribui para a cárie. Mas se você pode... Não deve, mas você pode comer uma barra de chocolate por dia. Se você logo depois, assim, antes de dormir, pelo menos, remover aquela placa com a escovação. Então, o açúcar, ele é um fator, mas ele sozinho, ele não gera a doença cárie. Então agora aí, ó, a gente tá perto da Páscoa, o pessoal consome um chocolate danado, Pode aquela comer. desculpa dos pais para os filhos.
Não pode comer Vai dar muito sugar, vai dar cárie. cárie, hein? Se escovar os dentes, Tá tranquilo, Sem pode, problema. pode problema. comer. Depois você veio na balança. Aí É, tamanho depois, que você vai e ficar. aí Outros depois vai problemas, lá né? no consultório, né? Se O- precisar. Tem gente que tem medo de ir no dentista, né? Tem. Olha, eu já vi marmanjo. E não é Marmanjo, pouco, não, marmanjo. viu? Exatamente. Por que que as pessoas têm tanto medo de ir num dentista? Olha, a nossa profissão é injustiçada, eu falo. Porque, primeiro, as pessoas, na grande maioria das vezes, já chegam com dor, né? Porque deixa de Aham. tratar lá atrás, às vezes, quando um profissional orientou, né, a fazer um tratamento que não iria doer. Aí ele esperou, né, ficar pior, digamos assim, não com esse intuito, óbvio, mas ele deixou o tempo, né, as coisas acontecerem. E aí começou a doer, então ele já chega com dor. Então, quando a gente tá com dor, qualquer situação, em qualquer ambiente, vai ser ruim. Quando a gente vai no médico com dor, a gente lembra do episódio com um pouquinho de trauma, né? Claro que a gente procura ali para resolver, mas não é legal. E o dentista, ele foi associado à dor mais por conta disso, né? Mas a gente, para trabalhar essa área do medo, ela é muito delicada. Porque existem 2 tipos de medo. Tem o medo, o paciente que ele tem um medo, nunca aconteceu nada, mas ele tem medo. Porque é o desconhecido, Antecipado, é a medo primeira vez. antecipado. Isso, é uma ansiedade, né? Ele nunca foi no dentista. Tem paciente que ainda tem vergonha, que fala que tá com a situação, às vezes, dentária, que está envergonhado. E esse é o paciente do medo. Esse paciente é mais fácil de tratar, porque a gente senta, conversa, ele conhece a gente, existe ali ele conhece o ambiente, né? Igual lá no consultório, a gente adota técnicas para que seja um ambiente agradável, que não seja igual os consultórios de antigamente, né? Que era aquela coisa fúnebre. É. Não era? Não Parecia tinha um a frigorífico, recepção. as Não, a paredes recep- tudo branca. Sim, É. e o frigorífico. cheiro de dentista? Era característico, né? Nem Exato, isso tem mais hoje. É. Mas assim, lá na minha recepção, tem um cafezinho, a secretária já começa a falar de coisas aleatórias, tem uma musiquinha rolando. Sabe que eu não tô gostando dos dentistas? É a roupa preta. Preta? Eu não acho que fica legal. E olha, os dentistas esse hoje tá tudo ponto, de luva preta. tem gente de... que tem pânico de roupa branca. Aí foi por isso que os começaram a dentistas usar. começaram Não, a usar sim, eles outras vão usar, cores. mas eu Não, o Gente, preto, ele é E, acho que né? ficou pesado pro e dentista. pode usar um rosa, Sim. outra cor, um azulzinho, É, né? Mas cores partiram mais pro neutras. oposto do branco, Mas né? também o lugar, olha branco. só, branco, sem nenhuma decoração na parede, com todo aquele cheiro Igual o característico. açougue. E aí a pessoa tem aquela lembrança de sentar na cadeira, abaixar, abrir a boca, vem Deitar, aquele motorzinho. E antigamente, Aquele eu passei, barulhinho. viu? Eu já peguei Aí. dentista que falava assim, ó, se você sentir dor, você avisa. Como? Que Bom, eu sou jeito. resistente à dor, fazia, só que você fazia, quanto mais você fazia, Mais já tá forte acabando, ele já já tá acabando. tava, isso olha Nossa, só. um pouquinho. Compensação, já fui em dentista, ó, se sentir dor, avisa. Você só fazia, parava na hora. Tá vendo a Isso. Vamos com diferença? calma, vamos assim. Aí o meu medo passou. Aí, tá vendo? E a Fiquei de doutora boa. Você Tatiana tinha Arantes, como é uma- que será que ela é? Então. Deixa doer, com dor, sem Não, dor. não. Com dor É mais sem caro. dor. Não, com dor não dá. Mas o paciente, você no caso, viveu uma situação ali É. traumática, né? Que era o outro tipo de medo que eu ia falar. O medo ali do desconhecido é mais fácil, porque você cria uma relação de confiança com o paciente profissional, e vai quebrando barreiras. Agora, o paciente que já viveu um trauma, aí já é um medo mais profundo. É mais difícil tratar, Aham. porque ele já tem uma situação ruim, uma experiência ruim. E ele chega pra você com um problema pra você resolver, né? Às vezes com dor. E aí você tem que tratar esse problema. E aí, o problema dentário e o problema psicológico, porque o trauma, o medo, né? Ele é uma desordem ali, Sim. neurológica, né? Aham. Cria uma barreira mesmo. Tem Tem que gente chamar que um tem psicólogo. pânico. Pra... Tem gente que deita na cadeira, gente. A gente não fez nada. O paciente tá com a mão gelada, suando. Tem paciente que você vê até aqui a veia do pescoço, sabe, saltada, porque a adrenalina do momento, né? Então tudo é conversa. O dentista é um pouco psicólogo também. Porque a gente tem ter, que né? contornar essa situação, né? Tem paciente de trauma, assim, que chega já traumatizado, que vai ali 2, 3, 4 consultas até a gente conseguir fazer ele abrir a boca. Abrir a boca, sim, Olha né? só, Eu rapaz, preciso é. fazer uma pergunta aqui que eu não tô me aguentando.
A Por hora que é que agora. o dentista conversa com a gente quando a gente tá com a boca aberta? Olha, esse é um problema, né? Que Porque, mania. gente, né? A pessoa abre a boca lá, já me falaram muito isso, mas eu não pergunto as coisas com a pessoa com a boca aberta. Eu sou um pouco diferente nesse quesito. Porque ela não vai conseguir responder, né? Ela vai ficar Exatamente. agoniada. Então, Lá na faculdade, os professores conversavam com os pacientes e eu achava incrível, porque o paciente fala: Oi, tudo bem, fulana? A paciente lá, hahaha. E a professora entendia. Eu falei assim, gente, eu ainda não fiz essa matéria na Esse faculdade de curso. entender o paciente entendeu? Mas aí eu aprendi, eu falei assim, não, eu vou deixar pra terminar o tratamento, depois a Aham. gente conversa, né? Eu coloquei. Mas É problema, viu? acontece, É viu? Não tem como problema. falar. Acontece. Já que a gente tá falando dessas situações de trauma, uma vez eu fui em um dentista e ele estava no começo de carreira dele e eu fui com dor, Hum, bastante dor. E era o dente do siso, o tal do dente do siso. E eu pensei que ele ia rasgar a minha boca, de tanta força que ele fazia. pra Eu tirar. fiquei 1h30. Raiz Eu profunda. saí de lá, não, o dente realmente era grande. Eu saí de lá com dor, assustado, minha boca aqui, eu não aguentava. Fui conversar com um outro dentista já cirurgião, tudo, Uhum, aposentado já bem. Ele falou assim: William, um dente do siso não demora tudo isso, é é, 15, 20 minutos no máximo. sim. Aí eu fui procurar informação, aí qual que são os traumas, né? E eu tô Hum, com o outro meu dente do siso ah aqui lá, até hoje, tá? por quê? Por Passou por quê? essa situação. Porque eu passei por essa situação e não só por essa. Meu Deus, lá Depois vem. eu fiquei sabendo uma semana depois que o cara tinha quebrado a mandíbula de uma outra paciente, de tanta força que tinha Meu feito, ele estava sendo Deus, Poxa, processado, mas olha tá isso. faltando técnica aí, né? faltando técnica. Ainda bem que não foi com você, né, Não, não esse foi, episódio graças a Deus não mais foi, meu traumático osso é ainda. bem forte, resistiu. Resistiu ali ao teste de Mas é fogo. assustador. Então, assim, é importante. A gente está falando de dente, a gente está rindo, brincando, mas é importante saber sobre o profissional, onde ele se formou. Sim, Todas as faculdades são idôneas, Você mas trabalhou no Rio de sim. Janeiro. exatamente, igual você se formou na Unesp, tem um Trabalhou no tempo de Rio, já tem, carreira. né, Já as manhas tem, já. É, né? Sob Mas pressão lá com a metralhadora. isso, Tira o dente aí, não é pra ter dor, tá hein? com a boca aberta, não começa o é? tiroteio E lá, tem que continuar. brincadeira. Mas essa questão do siso, né? Muitas pessoas têm esse receio, esse medo, e as que têm o trauma, porque já passaram por uma situação exatamente como essa. Ah, o dentista fez muita força, eu fiquei com dor, eu fiquei traumatizado. Mas realmente, para fazer a extração de um dente, né, é mais jeito do que força. Porque assim, eu tenho 1,50 m, né? E Aham, aí, quando eu vou extrair um siso, eu extraio com 10, 15 minutos. E não é força, porque força realmente, nós mulheres, né, nós somos mais, né? É É, jeito, tem que ter a jeito. técnica. E não pode. Claro, tem dentes que são mais complicados. O siso, ele tá numa região delicada, mas tem que escolher um profissional capacitado para fazer aham. isso. Tem muitas pessoas que eu fiquei sabendo, que eu já conheci, que tinha problema crônico de dor de cabeça. Quando passou por um dentista, o problema era a questão de dentista. Uhum, Então tem relação tem, É, da nossa tem. saúde bucal com o restante do Sim, corpo, porque a pessoa pensa que a boca está fora do corpo, né? é, até parece. Ele tá com um problema que tá dando dor de cabeça, quando ele vai descobrir, é. Atualmente, depois daquela pergunta sobre coisas negligenciadas, depois da cárie, vem essa questão. O bruxismo, né? bruxismo. Eh, o que que é o bruxismo? Ele é uma disfunção neurológica, né, um problema psicológico. É? É. A Exato. gente simplesmente desconta nos dentes um problema de ansiedade, né, algo da cabeça. Então, assim, o paciente chega pra gente, às vezes, com são características, sintomas típicos. Quando a paciente abre a boca, a gente já sabe, porque o dente parece que passou uma lixa, assim, de fora a fora, tudo cerradinho, tudo do mesmo Hum, tamanho.
Eu tenho muita dor de cabeça, doutora. Começou aqui, aí irradiou pra cá, e tem casos que vai até pra nuca e pras E às vezes costas. ela não relata que teve, que aperta os dentes, né? Ou ela não A percebe. Aperta os pessoa dentes. Algumas não não sabe. percebem. A pessoa não sabe. Por Dormindo. quê? Dormindo. É Não, sim, durante o sono. mas assim, Tem os que E são casados, é mais fácil, né? Porque aí sim. o parceiro pode escutar. Porque Eita. faz um barulho, gente, é agonizante. Ah, é? O meu pequenininho, porque a criança, na troca de Ah. dentes, ele tem um pouquinho de bruxismo. A criança, né? Do descido pro Sim. permanente, né? O de leite pro permanente. Eles adquirem um pouquinho de bruxismo. É uma ansiedade também ali da criança, salto de desenvolvimento, né? Muita coisa Sim. envolvida. E um dia, eu acordei assustada, porque ele tava dormindo comigo. E eu falei, meu Deus. E aí ele virava pro outro lado, ele parece que você parece que vai É. quebrar os dentes Eita. tudo. Trá. E aí eu acordei ele porque eu não aguentei. Eu falei assim, vamos mudar de posição, vamos aqui. Aham. Porque quem dorme, escuta. Mas às vezes os dois apaga ali, né? Os dois cansados, ninguém escuta nada. Sim. E os sintomas são percebidos, demora pra você perceber, porque é uma doença silenciosa e você, é difícil você ter o diagnóstico. Essa semana passada agora, uma amiga minha próxima, né, foi ao consultório, pra fazer a plaquinha, porque a terapeuta dela indicou. Uhum. Porque aí a Então, gente como é que é o trata. tratamento então do bruxismo? Então, é negligenciado justamente por isso. Porque quando o paciente chega pra gente, se ele não sabe que ele tem e a gente fala, Aham. ele não bota fé, que é uma coisa que tem que ser tratada. Ah, Porque a gente fala assim, ó, a gente tem como proteger os dentes. A gente faz uma plaquinha, às vezes a gente até aplica o botox aqui nessa musculatura pra relaxar, e aí você não tem tanta força de apertamento. Mas o paciente, ele não bota muita fé. Por quê? Porque a gente fala que ele tem que procurar uma terapia, ele tem que procurar um psicólogo, ou às vezes até um Aham. psiquiatra. E existe um preconceito, né? sim. A população hoje em dia, né? Verdade. Porque antigamente eram raras os casos, né? Quando a pessoa tinha muitos problemas mentais que É, Só procurava. doido, né, outra que vai no barreira, né? psicólogo, Só né? era. Fala E hoje de em dia, não. As pessoas estão doentes, tem muita doença psicológica, infelizmente, né? Ansiedade, muitos tipos de síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade, né? Essa questão da tecnologia está deixando as pessoas muito ansiosas. Exatamente. E aí chega lá no consultório, a gente apresenta isso, a gente tem que ter até cuidado para falar com o paciente, né? Porque Aham. dependendo da idade ou homens, né? Não gosta muito. Então, assim, ó, você precisa fazer uma plaquinha para proteger os seus dentes. O que o dentista pode Eu acho que fazer? o nome é Proteger os feio, dentes. né? Esse nome bruxismo, ele é muito É feio, né? muito feio, É. né? É, Podia aí mudar, né? Acho que aí eu vou acho que inventar um nome e vou patentear. é, Vai que pega. né? Porque a pessoa fala, Realmente. fala, "Ah, tá com Bruxismo. bruxismo, Aí a cara. pessoa Pelo já amor de fica, Deus, que não, sai mané, fora, que bruxo, o quê, né? tinha, o Estranho. nome é Realmente. meio, aí a pessoa fica meio impactada, né, que ela ouve, né? Sim, Você tem E bruxismo. mas o é real, tratamento. o barulho é assustador, É. viu? Já ouviu? O Benjamin, meu filho, Ah, rapaz, parece que vai quebrar o dente e moer. E por curiosidade, algumas vezes eu cheguei e falava, vou ver se ele realmente tá apertando muito. E na hora tá, mas você põe o dedo, ele abria a boca. É, Não tinha mais nada. é. Daí a pouco, coisa de minuto, você virava e já Trá. Eu já acordei É. ele algumas vezes. Aí, de repente, parou. Para. Não teve mais. Às vezes a criança ela tem muita energia que não foi gasta. Aí ela Desconta nos trava à dentes. noite, E o dentista, ele não tem muito o que fazer, né? A gente tem como proteger os dentes, mas o tratamento mesmo, ele é psicológico. Legal. Então o Ó, dentista protege, né? Então é uma Sim. plaquinha, né? E tem que fazer. Essa plaquinha de quê? Ela é de silicone? Do Não, que ela é uma é? placa de acetato, um material mais duro. Sim. Uma resina Aí ele tem que dormir acrílica. toda noite com isso daí Tem na que boca? dormir, tem que Mas não dormir. incomoda? No início um pouco, mas assim, não machuca não, é só coloca pra poder afastar mesmo os dentes. Porque eu usei aparelho, depois do aparelho fixo, a gente vai para aquela... Contenção, móvel. Eu não Incomoda. não usei. Não usei, não Não consegui. conseguiu? Dorme, parece que tá um trem te agoniando. Fala, vai voltar os dentes. Até de novo, não vou usar, acostumar, não. mas tem que usar. Não Pro usei. bruxismo tem. Porque senão acaba com os dentes. Quebra dente natural, quebra prótese, implante, quebra tudo. olha só. Que bacana. Isso Ô, aí. William, você tem alguma curiosidade de mitos da... Senão nós vamos partir Rapaz, para outra parte aqui. mitos não, né? Porque... Na verdade, o que a gente pode procurar saber é assim, ó. Uma pessoa chega lá para você no consultório.
e de repente ou falta um dente ou ela precisando fazer algum procedimento. O que é que tem de novo? Como é que é? Quais são os problemas mais comuns que as pessoas chegam lá assim? Atualmente é a ausência dentária, né, falando da parte bucal, é a ausência dentária que mais acomete as pessoas, né, e a gente apresenta as opções. Principalmente temos as próteses removíveis, que são as mais conhecidas, as mais antigas, aquela de tirar e colocar mesmo, né. Antigamente falava chapa, dentadura, né, Uhum. e tem as parciais, que é um ou poucos dentes, e a total, né, que é de todos os dentes. E a outra opção seriam os implantes, né, fixos, as próteses de porcelana fixas sobre os parafusos de implante. Aí a gente apresenta as opções, é claro que existe uma divergência ali de prós e contras, né, de cada uma, mas basicamente os implantes eles têm um custo um pouco mais alto do que as próteses removíveis, mas eles entregam muito mais qualidade de vida, né, resistência, duração. As próteses são muito boas, reabilitam muito bem, cumprem ali sua função, mas elas têm uma durabilidade menor, então dentro de 3 a 4 anos tem que trocar. E a maior desvantagem eu acho que ela é realmente ser removível, porque aí a pessoa tem que tirar para higienizar, né, e fica aquele desconforto, né. Aham. Mas ela não sai sozinha, você tem que puxar, né, não é uma Certo. coisa que você tá falando e sai, mas ela é de tirar e colocar. E o implante não, ele fica ali. Então se ela estiver caindo na hora de comer, Aí como a gente deu vê, a hora em de filmes, essas coisas, né, só em filme mesmo. É. É porque ela Eu acho que eu realmente vi já tá um estragada, né. deputado, vocês já viram um O vídeo de um quê? deputado? Do quê? Ele tá Falando falando e lá no no cai. no parlamento lá e cai, aí ele põe, aí ele não sei o que, não sei o que, o dente cai. Aí os Eita. outros ficam olhando assim, é engraçado. É, já estava na hora O de trocar então. É, Surgiu uma dúvida aqui, quando alguém quebra um dente, sim. estava andando de bicicleta, caí, bati o dente no chão, quebrei. Qual que é o procedimento nesse caso aí? Quando Dá quebra, dá pra o recuperar trauma. esse dente e eu tenho que trocar ele? Ah, caí e quebrei um dente. Qual que seria o procedimento ali no ato que eu deveria Isso, tomar? é. A primeira coisa a gente vai fazer uma radiografia, né, tem que radiografar pra gente ver se esse trauma porque qualquer queda, né, qualquer trauma, pode ter uma consequência na raiz. Mesmo que o dente não tenha quebrado muito, quebrou só um pedacinho, mas dependendo da pancada, ele vai prejudicar o ligamento que a gente tem ali, entre o dente, que é a parte óssea, e o nosso osso, que sustenta o dente, existe um ligamento, que é um tecido mole, bem fininho, né. Sim. Eh, e aí se tem um trauma, esse ligamento ele é prejudicado. Se esse ligamento for prejudicado, aí futuramente esse dente vai escurecer. Porque ele perde ali a vitalidade com o tempo, que é o que a gente fala que são os dentes que precisa tratar canal. O dente tá inteiro, às vezes não quebrou, mas só pela pancada precisa tratar o canal porque ele morreu, né, e ele Hum. vai escurecer. E pra gente fazer qualquer tratamento estético pra esse escurecimento, tem que tratar o canal primeiro. Se eu bater o Agora, dente e ele quebrou, hã. era isso? Quebrou muito. Vamos bati o dente, ele ficou mole. Dá pra recuperar esse dente que ficou mole? Aí eu sinto que ele amoleceu. O que que aconteceu ali? Então, dificilmente a gente consegue manter ele na boca, porque se ele ficou Hum. mole, ele já depende do grau de mobilidade Sim. também, né, mas se ele ficou mole, ele já perdeu ali a continuidade com esse ligamento que a gente chama de ligamento periodontal. Então a gente tem que avaliar tudo isso com uma radiografia e o olhar clínico também, né, o balançar ali do dente, a Sim. gente vai saber quanto de mobilidade ele está. Mas nas crianças, especificamente, a gente tenta manter ao máximo, mesmo que esteja super mole. A gente faz ali um fiozinho de contenção, cola ali o dente num fio de como se Sim. fosse de aparelho, né, Aham. e tenta segurar ao máximo esse dente no lugar. Por quê? Por mais que é um dente de leite, vai sair? Vai, mas se ele sair antes do tempo, prejudica os permanentes. Eita, informação importante, E hein. e, uma pensei numa pergunta aqui. Vai pensando aí na pergunta, só para não perder esse A fio da linha. meada. Eu quebrei o dente no meio. Hum. Dá para vai juntar de novo? Qual que seria o procedimento? Aí tem Não. que trocar o dente mesmo, Aí não tem não, jeito. se quebrou no meio, a gente faz uma restauração ali. Aí você consegue Restaura. aproveitar. Não, aquele pedaço Já já foi. foi. A gente faz com resina, que é um material igual ao dente, né. Ah, A tá. mesma cor, mesma textura, aí a gente faz lá uma restauração pra buscar devolver a anatomia do dente.
Mas dente de trauma tem que ter um acompanhamento, assim, pro resto da vida, No radiograficamente. E no caso que você falou, né, que é pegando o gancho que estava dizendo ali, do amolecimento do dente. Eu já vi casos, eu presenciei casos na minha vida de saber assim, fulano tá ficando com os dentes todos Mole. moles. É alguma doença que causa Sim, isso? é a Tem doença periodontal. tratamento? É a doença periodontal. Essa doença periodontal, existe o fator genético, né, que as pessoas carregam, eh, geneticamente falando, mas quando ela tem essa predisposição genética, desde cedo tem que ter um acompanhamento ali, um cuidado com o profissional, o dentista, né. Então existe tratamento sim, mas é muito minucioso, o acompanhamento tem que ser muito de perto. Por quê? O que que é essa doença periodontal? O osso de sustentação do dente e os tecidos moles não estão no seu padrão normal. E Certo. aí o organismo ele não consegue manter ali os dentes e a higienização da pessoa às vezes Aham. piora muito a situação da doença periodontal. Então assim, é o paciente que tem que fazer limpeza profunda, aquela raspagem que a gente raspa mesmo lá por dentro, né, para tirar qualquer essa pessoa que tem doença periodontal, ela tem uma predisposição muito grande de acúmulo de placa. Então são, às vezes, pessoas que falam assim: "Ah, eu escovo os dentes 3 vezes por dia", mas aí vai ver a boca tá cheia de tártaro. Então ela tem uma predisposição, ela tá fazendo a parte dela, mas ela tem a genética, então ela tem que ter ali fazer de 3 em 3 meses uma limpeza profunda no dentista. E muitas vezes perde alguns dentes, né. Uhum. Até Interessante. agora, de tudo que a gente conversou, nós estamos falando da sua primeira especialização ainda, Só de né? dente. Só. Agora vamos para a segunda especialização. Vamos lá. É. Como a segunda especialização foi em... Harmonização facial. Eita, é o assunto do momento, né? É, rapaz. É botox, Quem não É. é quer ficar peeling de bonito, né? fenol. Tá em Rapaz, E alta. tá uma febre, né? Todo mundo Tá. quer parecer a pessoa. Opa. Ela quer parecer ter a idade que ela não tem. Exatamente. E outra coisa, não sei se é uma percepção minha, talvez seja um ledo engano meu, mas quando uma pessoa muito jovem faz alguns procedimentos, ela fica com cara de mais velha. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode. A pessoa não tem nada pra fazer, ela vai e enche a boca demais de botox, de coisa, e você fala, será que ela tem essa idade mesmo? Ela é mais Será que nova, tá é mais velha? O acontecendo, que né? aconteceu? Uhum. Então vamos falar dessa especialidade aí. Vamos Vamos começar lá. pelo botox. O que é o tal do Vamos lá. botox? Por que tá tão em alta hoje o botox? Vamos lá. Bom, o botox a gente fala que é o queridinho da harmonização, né? É, Ele é como se fosse a base da harmonização, quando é o preparo de pele, a gente brinca, né? Porque ele é um procedimento muito simples e ele foi o pioneiro da harmonização. Então ele foi ele é amplamente conhecido também pelo tempo, né? Que ele está há mais tempo aí no mercado. O botox é a aplicação da toxina botulínica, uma substância que ela age relaxando a musculatura, falando de uma maneira bem simples, né? Certo. A gente aplica direto no músculo, então ele pode ser aplicado em qualquer músculo do corpo. Mas o botox estético, a gente está falando aplicar ele na face, em regiões que vão impedir que a musculatura trabalhe. Então, qual é a finalidade dele? A gente aplica em músculos que ocasionam rugas de expressão. Então, quando a gente ergue a sobrancelha, que faz as rugas aqui, né? sim. Ó, Aqui, ó. ó, que é o Eu tô tanto aqui, ó. travada. Eu fiz o meu tem Ó, 3 eu dias. não fiz botox, tá Como que vendo? eu ia Vocês vir falar de perceberam? Também botox não. E não fazer sem botox, né? E com não... ruga? Não ia dar. E aí, Mas para as o que ele ruguinhas faz? aqui, Ele ele preenche aqui relaxa. ou Não, ele ele não não deixa ela preenche. Ele movimentar? não deixa Eu movimentação. achava que preenchia. Não Ó, preenche. curiosidade, a pergunta de pessoa leiga Hã. totalmente. Você vai lá, coloca um botox aqui. Hum. Beleza, tá bonitinho. A pessoa dorme e faz assim. Se tá relaxado e não mexe, não vai acordar pro lado? Deus me livre, né? Não Não pode Acorda, não, não não. acorda, não, né? Não, a toxina que a gente aplica, ela demora em torno de 4 horas para se ligar ao botão muscular que a gente fala. Então, a partir do momento que ela se ligou, 4 horas depois, ela não migra mais. O botox, onde você aplicou, depois de 4 Uhum. horas não migra. Então, tem que ter o cuidado durante essas 4 horas iniciais, de não abaixar a cabeça, não fazer não precisa sair do consultório e fazer uma atividade física, um crossfit, né? Espera o outro Isso. dia.
E se for dormir, evita dormir nas primeiras 4 horas, né? Mas se for deitar, coloca 2 travesseiros, evita dormir de lado, né? Mas tem todos esses cuidados. O horário que a gente atende os pacientes, né? Não costuma ser de noite, né? A não ser raras exceções. Mas aí a gente atende ali à tarde, então até à noite já teve esse processo da toxina se ligar ali no músculo. E aí ela não migra, tá? O Botox não migra. O preenchimento já demora um pouquinho mais, a gente tem que ter cuidado por mais tempo, que é outro procedimento. Então, Botox é uma coisa e preenchimento... É outra. Eu não entendo nada disso. Eu não tô entendendo nada, já ia perguntar o que era preenchimento. Isso que eu tô Aí falando. o Botox... Eu tô pensando que era tudo a mesma coisa. Não, mas muitas pessoas chegam no consultório falando, por exemplo, que querem aplicar Botox na boca, e não é. No lábio é um preenchimento, é outro produto. É outro, não é Botox. É ácido hialurônico. Preenchimento é ácido hialurônico. Entendeu? O produto é ácido hialurônico. Eu achava que era tudo Botox. Tá vendo? Sério mesmo. Muitas porque pessoas, a gente vê a pessoa com a boca de pato. Eu penso, eu sempre falo, tá vendo? Olha que burrice, ainda passo vergonha. Não, mas muitas eu falo, pessoas. Fez Botox na boca, ele não fez Botox. Pessoas. Não, o Botox ele age no músculo apenas. Ele não tem intuito de preencher nada. Então ele não dá volume em lugar nenhum. Ele só evita que a musculatura trabalhe. Então a gente aplica na testa, aqui nos olhos, né, que é o famoso pé de galinha. E no caso do bruxismo, a gente aplica aqui também no nosso músculo masseter, que é o da mastigação, para diminuir a força. Então o Botox, ele é um procedimento muito simples, mas ao mesmo tempo muito sério. Por quê? A gente está trabalhando com músculos. Então, se aplicar no músculo errado, pode ter uma pitose, que é uma queda. Então, você quer levantar a sobrancelha, mas do lado do músculo que levanta a sobrancelha tem um músculo que deprime a sobrancelha. E aí? Tem que conhecer bastante anatomia. Ela fica levantada. Dá uma esticada. Esse cara tomou, que ele tá ligadão. Tomou muito energético, tá doido? Fez Botox numa clínica clandestina. Mas pode acontecer, viu? Do olho cair, um cair, o outro levantar. Porque é o seguinte, né? Eu percebo que também muita gente quer se aventurar em aplicar Botox e tem um profissional correto para fazer esse procedimento, né? Você acabou de falar uma coisa que é importantíssima. Exatamente. Questão do músculo lá. A pessoa não entende de anatomia, viu, fez um curso clandestino aí, né? E vai sair fazendo. Tem muitos cursos atualmente, tem muitos cursos, né? E aí é o seguinte, vamos lá, sobre essa aplicação do... Não guarda no coração, fala quem é que pode fazer essa aplicação. Tem muita eu sei que tem muita aventureira. Antes de eu falar, eu ia fazer um parênteses aqui, fazer um adendo, polêmico, né? Esse negócio. Sobre o Botox, que é tão sério realmente, como você vai aí também elencar, que eu li uma reportagem, né, que no Reino Unido houve uma proibição, porque lá qualquer pessoa podia aplicar. E dado essas ocorrências, foi fazer, caiu, subiu o outro olho. Pra pensar. Né? Tudo isso daí fez com que a matéria dizia não que é perigoso à saúde, mas que não pode ser qualquer profissional que vira faz bagunça. É imprudência, é imperícia, né? Imperícia, exatamente. E antigamente, porque isso é polêmico, né? Antigamente só os médicos poderiam fazer harmonização facial, só os médicos. Aí, há pouco tempo, eu não vou falar exatamente o tempo porque agora eu não me lembro, o ano, mas o conselho autorizou os dentistas a fazerem. E depois disso foram autorizadas outras profissões também. Tem enfermeiros estetas que podem fazer. Claro, além de você ser enfermeiro, você tem que ter a pós em estética e fazer o curso de harmonização. Então são várias etapas, né? Sim. Tem fisioterapeuta que pode fazer. Tem várias profissões que podem fazer. Hoje em dia não são só médicos e dentistas. Harmonização facial. Esses procedimentos de injetáveis. A harmonização facial, então, basicamente injetáveis, conjunto. É isso? Não, é um conjunto de... São muitos procedimentos. Sim. Muitos mesmo. Tem os injetáveis, que são esses que a gente começou a falar, botox, preenchimentos, os estímulos de colágeno. E aí, dentro do estímulo de colágeno, tem os injetáveis e tem os aparelhos, que são aqueles laser, ultrassom, microfocado, né? As tecnologias que também se enquadram na harmonização facial. Tem a bichectomia, que é uma cirurgia,
para remoção aqui da gordurinha, da face. Tem a lipo de papada, que também é um procedimento que está dentro da harmonização. Então, são muitos procedimentos. Muita coisa. Cada paciente tem a sua particularidade, que a gente vai avaliar e ver a necessidade de cada um. Mas tem muitos procedimentos que estão dentro da harmonização. E aí, vários profissionais podem realizar, desde que qualificados, né? A manicure pode mexer com harmonização. Não, manicure não. Não, mas tem lugar aí que tá manicure e tal. Tá todo mundo. Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? E não é assim, né? Não. O negócio não é bagunçado assim, né? E aí, eu acho que o diferencial do cirurgião dentista, claro que eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, né? Vender o peixe, né? A gente, voltando ao assunto da anatomia, que é apenas um dos tópicos é muito importante, mas é um dos mais importantes, né? Nós, dentistas, a gente passa 5 anos estudando somente cabeça e pescoço. Só isso que a gente estuda. E um detalhe importante, que o Brasil é um país que coloca o dentista como um caso à parte dentro da medicina. Exatamente. Se você vai para outras nações, outros países mais avançados, o dentista ele é um médico. Justamente pela característica anatômica. E de fato. Sim. É que é uma questão mais cultural no Brasil, né? Do país mesmo, mas né? você não chega no consultório de um dentista e chama ele de doutor. Mas a importância que as pessoas é cultural mesmo, né? Sim. Você é diferente a forma como é enxergado os médicos e os dentistas, né? E aí, por exemplo, o enfermeiro, o fisioterapeuta, as outras profissões, elas estudam o conjunto, o corpo todo, e aí se aprofundam em cabeça e pescoço, para fazer essa parte de harmonização. E a gente não, a gente passa 5 anos somente com cabeça e pescoço. Fazendo isso. É claro que existem profissionais e profissionais, né, dentro de todas as profissões. Mas eu quero dizer que a gente é muito focado nessa parte de cabeça e pescoço. Então, a gente conhece cada nervo, cada vaso, cada músculo, suas inserções. Então, a gente estuda só isso, 5 anos. Então, né? É especialista nisso daí, né? É importante, né? Então, se a pessoa vai num profissional para fazer a harmonização facial, que cuidado que ela tem que tomar. O profissional tem que ter uma certificação para isso. E, sei lá, é reconhecido essa certificação. Como é que é? Cheguei num lugar para fazer, eu olhei lá nas paredes lá, não tô vendo nada. Sim. Então, o correto é ter ali fixado ali uma certificação desse profissional, É importante ter a certificação, né? Às vezes até nas redes sociais os profissionais colocam, né, onde foi feito, porque a gente tem o nosso número do CRO, o número do conselho, né? E se colocar lá o meu nome ou o meu número do meu CRO, que tá lá nas redes sociais todas, automaticamente já vem as especialidades em que eu estou inscrita, né? Então isso é importante também. Fazer uma pesquisa. Mas o preço tá tão barato que... Mas isso aí é muito difícil quem faz essa pesquisa. A atração é o preço. Tatiane, alguma vez chegou um paciente para você que passou por uma clínica aí clandestina, chegou todo estrupiado para você consertar a cagada? Já chegou. É triste. E é complicado, né? Porque é mais difícil a gente consertar do que a gente desfazer um trabalho do que a gente fazer do zero, né? Isso. E aí, só que assim, uma vantagem da harmonização facial é que os procedimentos são reversíveis. Claro que pode ter não é sequela, nem dano, mas assim, pode ficar alguma coisa ali, né, no organismo. Isso. Mas a gente consegue regredir ali grande parte dos procedimentos, mas gera um trauma no paciente, né? E vocês estão falando aqui, nós estamos esquecendo que a gente tem algumas imagens, né? Pois é. Temos alguns nós casos. Estamos falando. Vamos mostrar alguns casos e a Tatiane, a doutora Tatiane, vai comentando aí pro pessoal de casa ver. Eu vou soltar aqui primeiro Vamos colocando. Primeiras imagens. Você tá com uns pés de galinha aqui, ó. Precisa fazer aqui Olha o pé de galinha é o que mesmo que tem que fazer? É ruguinha, botox. Não, é botox, né? Vamos aproveitar e já marcar lá. Olha só, que legal. Esse é perfeito, é o narizinho, olha que maravilha. Mas o que foi feito aí nesse nariz? Preenchimento com ácido hialurônico. A gente preenche em pontos estratégicos que vão mudar ali os ângulos do nariz.
Essa Olha. paciente aí foi um resultado assim. Essa paciente, ela tem 80 anos e ela nunca fez nada. Excepcional, hein? Rapaz. E a Que gente fez resultado, hein? e aí? preenchimento labial. Aí é o tal do... Só o lábio Aí mudou é o O ácido ácido hialurônico. hialurônico. Essa paciente a gente fez um full face, que a gente fala, que é a Se face fizer toda. um preenchimento labial desse daí, quanto tempo dura? Em torno de um ano, de 12 a 18 meses. Mas aí depois você vai fazer uma manutenção. Não tem que preencher tanto Não, como da exatamente. primeira vez. Aí os casos dentários, que legal. Rapaz. Protocolo, Olha só a implante. diferença. Paciente jovem. Que legal, hein? Essa é uma reanatomização da gengiva. O que seria isso? A gente tira excesso de gengiva. Ela Tem dente, tinha muita gengiva. tem dente escondido ali, Consegue voltar aí? debaixo da deixa eu- gengiva. Não vai voltar aqui. Mas é impossível, né? Você não dar Olha. atenção pro rosto, né? É. Que é o nosso cartão de visita, O né? nosso sorriso, né? Principalmente, mas a face como um todo é a nossa imagem, né? Aham. Aí E está aqui, se a preparando. doutora se preparando para um Aqui a procedimento. doutora tava se preparando, Ali o colocando paciente está se luva. debatendo ali de medo. Ela tava já avisada que ia ter foto pra ela ficar bem calminha. Aham. Ali, o que está fazendo ali? Aí a gente nessa fez um paciente? preenchimento labial nessa paciente. Teve Preenchimento. anestesia, né? Tudo feito sob anestesia, o paciente não sente dor. E, olha lá, ó, preenchendo. Ela bem tranquila, tem uma musiquinha sempre rolando. Eu pergunto pro E paciente, o que é você gosta de Tranquilinha, escutar? né? Eu vejo assim, quando você falou preenchimento labial, né? Eu Uhum. imaginei uma seringa desse tamanho, injetando algo, eu tô vendo uma Imagina! canetinha É desse ali. tamanhozinho o negócio, Rapaz, gente. Pequenininho. uma canetinha Agulha, então, pequena. Olha lá. pequenininha de Então, tudo. é A gente super passa ali as tranquilo. recomendações. São os procedimentos de harmonização facial, a gente tem um acompanhamento pós, né, de perto, para ver toda a evolução. Vamos lá, preenchimento labial, ele tem contraindicação? A maioria Qualquer dos pessoa. procedimentos de harmonização, a contraindicação principal são mulheres grávidas e em amamentação, né? E se o paciente já tem um histórico de alergia a qualquer produto ali da fórmula, né? Por exemplo, o ácido hialurônico. Pessoas que têm uma alergia, mas uma alergia mesmo, não Sim. é uma intolerância, mas é uma alergia, coisas, né, que já teve Aham. episódios graves, vamos supor. Sim. Contra frutos do mar, a gente já tem que ficar mais atento, fazer talvez um teste. Na farmácia tem teste, né? Aí você solicita e é isso. Mas assim, essa questão de ter alergias é muito raro, raríssimo. E eu nunca presenciei. Aí, no caso do lábio, do preenchimento labial, tem uma quantidade de ml. Isso, que cada vai- seringa vem 1 Por que ml. tem gente que fica com a boca tão grande Porque aqui, encheu coloca demais. um monte de seringa. Encheu demais. Não deveria, né? Então, A questão então, da tem que ter um bom harmonização senso aí do profissional é também, essa palavra né? que eu ia usar. Bom senso. A harmonização, ela... mas de repente, chega aquele paciente que fala que Ele quer ficar igual boca um de pato. tigre, um lince, um leopardo, um pato. Boca de pato. Aí você... Então, mas aí existe o bom senso. É uma via de duas mãos, né? Aham. Né? O paciente, ele quer. Mas aí o profissional tem que... O paciente chega assim, doutora, eu já tive casos assim, eu quero fazer, porque são pacientes que já fizeram antes, né, quando entende mais assim, né, Aham. eu quero fazer tanto aqui, aqui, vai dar, aí eu faço mais ou menos lá um orçamento, né, vai dar tanto. Não, eu vou te pagar à vista. Vamos fazer tudo hoje, mas não é assim que funciona, não tem como, o organismo não aguenta e vai ficar feio, vai ficar artificial, vai ficar, não vai ficar natural. Vai deformar a pessoa. E aí a pessoa fala, não, mas eu vou pagar à vista. E aí? Aí quem tem que ter o bom senso? O profissional. Então, assim, a minha linha de trabalho eu prezo muito, muitíssimo pela naturalidade. Não quero que nenhum paciente saia do consultório sentindo que ficou exagerado ou sentindo que, nossa, eu sou outra pessoa. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer valorizar aquilo que a pessoa já tem. Mas a pessoa já tem um rosto bonito, tem um lábio bem fininho. A gente põe um pouquinho de preenchimento. Futuramente, se ela quiser colocar mais um pouco, não vai ficar uma boca de pato. Sim. Ela pode colocar 3 seringas, não tudo na mesma sessão. Ela vai construindo um lábio. Entendi. Entendeu? Porque se coloca tudo de uma vez, a pele não aguenta. Nem uma pele, nenhuma região do rosto aguenta. Demais. Estica demais. Esse ácido faz o quê? Ele reconstrói... É um gel. Onde você coloca ele gera volume.
Vai gerar Volume. volume. Ele Então não, você ele não faz com que o próprio corpo multiplique Isso. A as gente células. tem ácido hialurônico no nosso organismo, né. Mas, no caso do lábio, por exemplo, pessoas que têm um lábio fino, às vezes já é uma coisa genética também, né, e às vezes é por conta do passar dos anos. A idade A avançada idade vai vai afinando. afinando. Então a gente coloca ali um produto que vai preencher, vai gerar um volume, ele vai ficar paradinho ali. É um gel que a gente coloca e depois de 7 dias de aplicação, ele não sai mais do lugar, ele gerou uma estabilidade ali, então ele já faz parte do organismo. Então você colocou ele ali, se não houver nenhum trauma, nenhuma massagem errônea, né, no local, ele vai ficar ali. E aí ele vai estimular o seu organismo a produzir mais ácido hialurônico natural do seu organismo Uhum. e colágeno também. Então quando lá na frente, eu não quero mais fazer, fiz uma vez só, gostei, mas não tenho possibilidade de fazer de novo por questões financeiras, enfim. Sim. Depois que o seu organismo reabsorver, porque ele reabsorve, Aham. vai ficar ali as células que ele estimulou a produção. Então o seu lábio não volta a ser como era antes, mas não fica volumoso, não fica Volumoso, como no flácido, ele início. fica um pouquinho melhor do que ele era antes. Você viu que interessante? Então, rapaz, eu já tô Tá pensando os aqui, dois hein? assim, só tô vendo Tô, a nuvem em cima Aham. pensando. tô pensando olha lá os resultados lá, que bacana. Sim, sim, É. muito top. Tem Então, um. eu penso assim, né? No caso do preenchimento labial, o profissional vai com muita sede ao pote, faz tudo que o paciente quer, a pessoa vai chegar nos lugares, né? Tá exagerado. Onde você Sim, fez? Eu fiz lá na doutora sim, Tatiana Arantes. Queima o profissional. Nossa, mas a exatamente. doutora não Nossa, teve esse mas bom senso. Olha que pois é, coisa esquisita. Ela não e vai falar pra partiu do pessoa. cliente, né, partiu do É, paciente, mas a É, gente tem que aí tem que ter, ter um bom né. senso, né, na hora de fazer isso daí. Porque, de exato. fato, tem pessoas que não ficam legal por causa do exagero. Não que É, não fique bom, mas o exagero acaba exatamente. estragando, Mas o né? que fez com que a harmonização ficasse talvez um pouco mal vista, né, tem profissionais que até da odontologia mesmo, que fala: esse negócio de harmonização aí, vamos ver até onde vai, né, essa onda, Sim, tá a em alta, é modinha, a né? modinha". E tem pacientes mesmo que falam: "Não, eu não vou fazer isso não, porque fica todo mundo igual, fica artificial". E aí, cai nessa questão que a gente tá falando, né, não fica todo mundo igual. Se você tiver o bom senso de valorizar aquilo que o paciente já tem, a gente não quer mudar. Né, eu não quero mudar o Sim, paciente. E o paciente ele também não quer. Às vezes tem uma coisa que incomoda ele, mas ele não quer ficar parecendo outra pessoa. Ele quer só melhorar aquele detalhe. Então você indo com cautela, com bom senso, e aí o resultado vai ficar natural, bom para todo legal. mundo. E tem um Bom, vídeo aqui também, né, ó. Vou passar esse vídeo aqui, coloca aí. pro Vai pessoal ver. colocando o vídeo. Esse vídeo é legal. Paciente Olha, jovem, olha a testa olha lá, dela, ó. botox, apenas botox. Ela fazendo as expressões. Que E olha, bacana, hein? do antes pro resultado, não tem maquiagem. A pele dela melhorou só de aplicar. Só com a É, aplicação do Que Botox. fantástico esse resultado aí. muito bom. E tá entrando, tá em concordância do que nós estava acabando de falar. Não Sim, tá exagerado, é, tá É, sutil e tá resolvendo o problema. exatamente. É uma queixa da paciente, né, até a pele dela, ela falou que incomodava muito e melhorou. Então ali aham. aquela testa dela foi botox. Botox. Isso daí vai durar Então, o botox de todos os procedimentos é o que dura menos, 6 meses. 6 meses. 6 Ah, meses. dura até bastante. Achei que É. durava menos. A média é de 6 meses e 6 tem que meses. fazer a manutenção, né, aí E vai o mantendo lábio dela foi depois. feito também? Isso, até no resultado ali tá um pouquinho anestesiada, por isso que quando ela sorri dá uma entortada. Sim. Mas é por causa da anestesia. E o que eu acho É, mais interessante, sem maquiagem. Sem nada, nem no antes, nem no resultado. acho que esse é o sentido da harmonização Sim, facial, né? Fazer com que a exatamente. pessoa fique com um rosto natural e belo, Uhum, sem a sim. necessidade de Isso, Aí depois, na hora exagerar. que ela se maquia, ela fica show de bola. É. pronto, né. É Entendeu? verdade, é isso mesmo. Ficou bem. Esse Tem pessoas que resultado aí se ficou muito bom. maqueiam pra esconder, né, algumas falhas, não porque gosta da Exatamente. maquiagem, Aham. mas aí Exatamente. quando a gente faz algum procedimento assim, fala: eu nem uso Legal. mais maquiagem, só quando vai em Ó, algum evento". Que legal. É muito bom. Traz para nós aqui a imagem. E, então vamos lá. Peeling de fenol. Vamos lá. Eu tenho visto na televisão, o negócio faz milagres. imagina. Milagres.
E no seu consultório, você faz peeling de fenol? Você tem curso de peeling de fenol? Sim, ó, sobre o peeling de fenol, quando a gente coloca lá na internet, né, peeling de fenol, aparecem aqueles casos que a pessoa fez no rosto todo, aí sai aquela placa inteira, né, Sim. e a pessoa fica bem inchada. Isso é um tipo de peeling de fenol, mas esse é feito a nível hospitalar, que é um fenol mais pesado, né, um fenol mais forte, e tem que ser feito sob sedação, tem que estar sedado lá no hospital. Por quê? O fenol, ele é uma substância que o nosso fígado processa, então ele é reabsorvido, né, pelo nosso organismo. Não é uma coisa ali só que você passa na superfície da pele e pronto. E diante disso, existe o Line Skin. Line Skin é apenas o nome do método do peeling de fenol atenuado. É um fenol combinado com outras substâncias, né, outros ativos e um fenol mais suave. Ele foi feito justamente para ser feito em consultório, então não precisa estar sedado, não precisa nem Ah, anestesiar, é bem tranquilo o procedimento. E aí a gente faz por área. Pode fazer no rosto todo, mas não de uma vez só. Então, eu tenho umas rugas nos olhos que me incomodam, aí já é outro tipo de ruga. A ruga que o botox não resolve. Porque o botox resolve a ruga do músculo. Quando a sim, gente sorri e faz a ruga, aí o botox resolve. sim. Mas em pessoas de idade, principalmente mais avançada, existe uma flacidez muito grande aqui. Principalmente em pálpebra superior. Tem Sim. pessoas até que têm indicação da cirurgia, né? Que é a blefaroplastia. Tirar essa pele. Certo. E aí, são esses casos em que o peeling de fenol é indicado. Ah, eu tenho algumas rugas nos olhos e vamos supor aqui ao redor do lábio, que é o código de barras que a gente fala, né? Aquelas Legal. Aham, pessoas fumantes tem muito, tem muito. Pessoas que verdade. fumam tem muito isso, né? E aí tá, quero fazer essas 2 regiões. Vamos fazer, a gente faz os olhos, depois a gente faz a boca. Não tem problema nenhum. Aí, E no consultório. por exemplo, no código de barras aí, ele vai tirar aquela. Então, aí o peeling, ele é o seguinte, é um ácido, um produto ácido, uma substância ácida, que a gente passa na superfície, não é nada injetável. A gente Sim. passa na pele mesmo, e ele todo peeling, até do mais levinho ao mais pesado, o peeling é uma queimadura controlada, né. Hum. Então ele vai causar ali uma queimadura dessa pele, para que ocorra uma descamação. A pele necrosa e sai. Certo. E aí fica a pele jovem embaixo, a pele de bebê. É isso, E basicamente. esse Interessante. curso aí, você fez aonde? Isso, esse curso eu fiz direto com a dona, a criadora do método Line Skin. Ela juntamente com o farmacêutico que fez o manipulado. Então ela é cirurgiã dentista, desenvolveu a Certo. técnica. Se associou a um farmacêutico para desenvolver a fórmula. Olha que brilhante, né? É Aí uma Fantástico. eles ideia. simplesmente, como eu posso dizer, fecharam o negócio ali, que só pode, executar a técnica quem fizer o curso no instituto dela, da Tereza, que é lá em São Paulo, Eita, e só pode comprar a fórmula do Nelson quem fizer o curso da Tereza. que E Certo. ninguém legal, pode hein? sair dando esse curso, é só quem tiver o certificado dela que Aham. pode comprar a fórmula. Então, eu fiz esse curso tem aproximadamente 2 anos, e eu sou a profissional aqui, se eu não me engano, na região até de Rio Preto, Araçatuba, né, num raio ali de 250 metros, só eu que faço. 250 250 quilômetros, né? quilômetros, Aham. só eu que faço. Informação Olha importante, hein? aí. É, Então, aqui ele Super é top. solteira. quem Exato. quiser fazer, então, Line Skin. line skin, que é Isso. em regiões menores, né? Setorizadas, Setorizado em isso. regiões menores. Exatamente. E o resultado é O fantástico, né? resultado é incrível, é uma troca de pele mesmo, né, a gente tá De ali fato. removendo aquela pele velha, flácida, sem vida, Aham. e substituindo pela camada interna que tá com e ele é incrível, porque a duração dele, gente, é em torno de 10 anos. Então, Eita, porque assim, ó, pra flacidez se instalar, não foi de um dia para o outro, nem em 1 ano. A gente não fica Aham. flácido dos 30 para os 31. Então a flacidez demorou para se instalar. Depois que a gente zera ela, ou próximo disso, né, tiramos Certo. 90% da sim. flacidez, ela vai demorar de 8 a 10 anos para retornar. Então, ele é um procedimento que o resultado e a duração são fantásticos. Ah, Contraindicação: realmente. qualquer pele pode passar por esse procedimento? Qualquer Então, cor de pele?
Quando eu fiz o curso, há 2 anos atrás, existia uma limitação muito grande, de acordo com esse fototipo que a gente Certo. fala de pele, né? A pele mais branca E a mais e a escura. mais escura. São 6 fototipos, né? Do 1 ao 6. Sim. Sendo o 1 o mais claro e o 6 o mais escuro. Do 1 ao 3, autorizadíssimo fazer, né? Que são as peles mais claras. Por quê? Menor chance de pigmentar, de ficar mancha. Aham. A cicatrização muito mais rápida. E tudo era mais indicado para os fototipos mais claros. Só que em 2 anos eles conseguiram ali melhorar muito as técnicas. E agora existem protocolos para todos os tipos de pele. E uma informação, né? Interessante. Agora, dia 1º de maio, vai ter uma atualização para quem já é aluno desse método, lá em São Paulo. Certo. E eu vou porque eu quero saber, né, mais, aprender e ver de perto todas as novas orientações que ela tem para dar em relação a todos os métodos dentro desse método Line Skin. Isso é importante, né? Atualização, Tem que treinamento ter, né? constante. Fez o curso, aí teve novas atualizações, né? A gente tem que Tem estar que, por dentro. tem que ficar por dentro. Exato. E olha que interessante, a gente tem uma Abrangendo. profissional desse gabarito aqui na nossa cidade, aqui em Ilha Solteira, Mas né? cada dia a gente se surpreende mais aqui no O podcast, né? podcast aqui também é cultura, né? É cultura, Então, é conhecimento. E eu sempre gosto de reforçar essa coisa do barato às vezes sai caro. Sim, Já teve paciente seu que o barato saiu caro. com certeza. Não foram poucos, não, né? Eles. Tem paciente que, assim, manda mensagens querendo saber o valor só. Não quer saber o produto que você usa. Nunca foi no consultório, não me conhece das redes sociais e manda Aham. mensagem. Quanto tá Botox? E aí a gente passa o valor. E aí as pessoas às vezes não respondem, né? Não fala nada. E quando eu falo assim, vamos fazer uma avaliação para você me Sim. conhecer, né? Aí a pessoa nem responde, não Eu quer, nem ela quer sabia saber o que é preço. E aí teve casos de pessoas desse jeito, faz em outro profissional, mais barato. E aí depois voltou, aí a pessoa volta e fala, olha, doutora, o barato saiu caro. E volta. Pra, certeza. tipo assim, se dá aquela certeza pra mim, Com né? certeza. E às vezes Aí- nem Um certo tanta diferença tem, né? De Não, valor. O certo é o Então, profissional cobrar dobrado na volta. já Ó, chega pra arrumar isso daí eu vou falando, cobrar né? dobrado, só de Então, raiva, pra aprender. aí a de pessoa lição. fala, ai, doutora, agora eu vou fazer só aqui com você. Eu falo, pois é, né? Teve que Então, aprender na dor. aprendeu na dor, literalmente. Na dor, É. exato. Por Literalmente isso, na as dor. pessoas querem Exato. saber o valor, sem te conhecer, sem saber E- nada, né? Como a gente tá falando assim de harmonização facial, né? A gente tá falando que, poxa, é um super top, né? Melhorar a aparência. Sim. Quais que são, assim, os riscos? Existe algum risco principal, alguma coisa, ou é tudo muito tranquilo? Olha, muito boa, né, essa pergunta, porque todo procedimento que a gente vai fazer, todos, eles têm risco, todos eles, né? Por exemplo, como eu comentei do Botox, né? Você pegou ali o músculo errado por uma imprudência, né? Uma imperícia da sua técnica, pegou o músculo errado. O Botox não tem como reverter, tem que esperar 6 meses passar. Então você ficou ali com a sobrancelha subindo mais ou caiu a sobrancelha, você vai ter que esperar ela passar. Isso é um erro, né? É um risco do Botox, especificamente. Agora, os outros procedimentos que são injetáveis, o risco maior e a nossa maior preocupação é injetar produto dentro de vaso, né? Porque isso entope o vaso e pode causar uma necrose. Então, é uma coisa muito séria. Claro que a gente não quer colocar medo em ninguém, muito pelo contrário, a gente quer que as pessoas sintam-se mais à vontade para fazer, que são procedimentos simples. Certo. Mas são simples se o profissional que está realizando Por Tá qualificado. apto. Vamos imaginar o seguinte e cenário. acontece. Mesmo que aconteça, por exemplo, do profissional aplicar em um vaso errado, entupir. Sim, Ou um botox que, ao Deu invés de errado. subir, caiu. Né? Que Uhum, pode acontecer. sim. Mas o profissional que ele é experiente, capacitado, ele vai ter as ferramentas Ele vai adequadas para auxiliar ele vai aquele ter o paciente. respaldo, né, ali. Ele Aham. vai dar todo o cuidado pós, né. Ele vai estar ali te orientando e te acolhendo, né. Porque não é: "Ai, deu errado, pronto, não tem o que fazer". Sempre tem, né. Deixa eu fazer uma observação aqui, gente. Pelo amor de Deus. Você tem um dentista que tem um CRO. Exato. Aí você tem a fulaninha lá do bairro, que ela não tem. Ela não está vinculada a nenhuma associação, a nenhuma entidade Conselho. de classe, a nenhum É. conselho.
ela não tem nada a perder. Se deu errado, enfim, eu não posso te ressarcir. Eu não digo nem ressarcir só. Só Os que danos, né? quem tem CRO, você vai ter como reclamar, por exemplo, o conselho daquela pessoa. Um Sim. profissional que tem CRO me aplicou isso daqui e teve problema. Você tem quem você processar pelo menos. Exatamente. Então, o profissional que é ligado, por exemplo, o dentista ao CRO, ele vai zelar Com certeza. pelo CRO dele. Então, ele não vai Pelo sair seu fazendo qualquer coisa. registro, Então, tem mais uma segurança até nisso. Tem que E ter, as né? pessoas não Exatamente. prestam atenção nesse perigo. Qualificação. É o mínimo, né? Exatamente. É o mínimo que a pessoa tem que buscar. Então, Sim. o preço, lá o dentista cobrou 2.000, a fulana cobra 700. Vai no 700 e depois dá errado. E tem algumas coisas que são irreversíveis, né? A perda dos dentes, né? Alguma coisa que a necrose, no caso da harmonização, ela é reversível se for rápido, se a conduta do profissional for rápida, porque é uma evolução rápida e a gente vê até na internet casos, né, que o principal é no nariz, que os pacientes têm Nariz é mais complicado, hein? receio, isso, e os profissionais também, se não procurar a qualificação correta, né, porque curso de preenchimento no nariz tem um monte, mas e aquele que pega na sua mão e te ensina a fazer, né, que foi o que aconteceu Certo. comigo. O curso que eu fiz de harmonização, o professor faltava carregar a gente no colo. E até hoje surgem dúvidas, eu ligo para ele, ele esclarece na hora. Respaldo. Fotos, vídeos, artigos, né? Aham. Tudo com embasamento. Então isso é muito importante. Agora o nariz, que é uma região que tem menos vascularização, aí a gente coloca ali o produto, né, nas regiões adequadas para fazer um nariz mais harmônico. E aí, às vezes a gente pode acontecer de injetar o produto dentro da veia, do vaso, e aí o produto obstrui. Não passa sangue, Certo. necrosa. E Eita. pode acontecer uma obstrução por compressão. Não colocou o produto dentro do vaso, mas colocou num lugar em que apertou o vaso, comprimiu o vaso. E aí não passa sangue, necrosa. E o que tem que fazer, né, nesse caso, assim? Procurar o profissional o mais rápido possível. Se aquele profissional não te deu o respaldo, procura outro, porque segundos, minutos contam. Contam ali. Porque aí o profissional, existe uma enzima que reverte o ácido hialurônico. Ela degrada o ácido hialurônico, né? Olha aí. Importante. Isso, ela chama hialuronidase. Eu digo que assim, é melhor eu ter lá no consultório e não usar do que precisar e não ter, né? Aham. Então eu tenho no meu estoque sempre essa enzima para casos, né, se aparecer. Graças a Deus, meus pacientes nunca, justamente por conta do bom senso, a quantidade muito grande num nariz, que não cabe produto, pode levar a necrose. Então, se você colocar de pouquinho em pouquinho, não tem esse Uma problema. dúvida. O paciente fez o procedimento de harmonização Sim. facial. Qual é o sintoma mais imediato de uma necrose que o paciente tem que ficar atento? Isso. Importante. A coloração da pele. Tem que ficar. Porque assim, quando a gente faz, a gente mexe com pérfuro cortantes, né? Agulha, às vezes uma lâmina ali, mas são pérfuro cortantes, agulhas que a gente injeta. Então, tudo que a gente furar vai gerar ali um processo de cicatrização. O nosso corpo envia células inflamatórias para que essas células inflamatórias cicatrizem. Então, isso é o normal, vai inflamar um pouquinho, né? Qualquer lugar que a gente furar. Então, nesse lugar vai ficar vermelhinho, pode ficar roxo. Essa é a progressão natural. Depois do roxo, vai esverdeando e fica normal. Agora, o processo de necrose não. Principalmente ali no nariz, que a gente tá comentando, né? Quando a gente vê que tá no primeiro dia pós, já começa a ficar branco. Porque já está sem sangue. Já impediu a vascularização ali. O sangue não Eita. vai. Aí Entendi. começa a ficar branco o nariz. E aí é o primeiro indício da necrose é esse. E aí tem que correr e aplicar a hialuronidase. E a Certo. gente vê muitos casos ali de a pessoa fica deformada, porque tem que cortar um pedaço do nariz. Não tem o que fazer. E Nossa. essa. É grave, né? Assim, é uma coisa muito Tudo tem a séria. ver também com a orientação do profissional, Sim. no pós-procedimento. Sim, manter aquele Todas as instruções, relacionamento, manter relacionamento, né? contato telefônico, se tiver uma dúvida, manda uma foto, Sim. manda isso. Então, isso tudo é importante, né? Mas as É. pessoas não prestam Fundamental. atenção, depois fica com o nariz igual do Michael Jackson.
Pode Não ser que ele tem, tenha não tem, passado não, por um processo não desse, tem, né? não tem nem depois o que fazer para Mas quando consertar. eu faço a harmonização, qualquer procedimento, né? A gente fala da harmonização porque são os mais delicados, os primeiros dias, né? Certo. No dia seguinte de manhã eu já tô pra minha secretária, manda mensagem pro fulano, fulano, fulano pra ver como que tá. Que Logo cedo, mesmo se fez no dia anterior, 6 horas da tarde, eu quero saber como que ele tá, como que ele legal, dormiu, né? que legal, isso é Porque importante. tem que ter esse acompanhamento de perto, não é Certo. fazer e volta daqui 30 dias pro retorno. Tem um procedimento, não sei se você faz ele, tem um que é uns fios, né, que coloca na pele. Isso, tem, mas esse eu não faço. Daquele lá, Eu não faço. O para que fio, serve aquilo lá? então, o fio ele foi inventado para estímulo de colágeno. Então, para ajudar ali a sua pele a recuperar o colágeno perdido, porque o colágeno dá a sustentação, né, para nossa Sim, face, para nossa pele da face. E aí, ele foi inventado com esse intuito. Mas quando no início era colocado os fios, foram usados de uma maneira mais, não é errônea, mas assim, foram usados com a outra finalidade. Se sim, pegava o fio, Certo. até hoje ele é usado assim, e puxa, uma tracionando. esticadinha. Você pega o fio e Aham. faz isso aqui. E ele não foi feito para isso. Só que aí você faz isso e promete pro paciente que ele vai ficar com o rosto erguido, e ele não vai, o fio não aguenta o peso da pele, da Ele face. Aí ele sorri, solta. quando vai sorrir, ele vai É uma romper, né? tração, né, você tá fazendo uma Aham. tração ali, a gravidade e o Fio de envelhecimento nylon. da pele é para baixo, Certo. o vetor da seta. E você vem com o fio e sobe, não vai aguentar. Põe fio de nylon. Fio de pesca. Vai É, arrebentar mesmo. Mas então, aí por ele ser usado por alguns profissionais dessa maneira, ele ficou conhecido por isso, por tracionar a pele, ele não é para isso. Então eu não faço mais, eu prefiro cada um no seu. Eu uso outras coisas para tracionar e outras coisas para estímulo de colágeno, cada um na sua especialidade sua ali. especialidade. Que legal, Legal. já Cara, estamos. Já, Vocês já estão, prontos para dar uma aula de É, harmonização não, aí. já estamos o especialistas Os em harmonização. próximos que vierem, vocês Já? vão falar, você tá Bom, falando de um botox. ó, Vai lá eu na já Tati. a gente já não confunde mais botox Aí, Aham. com preenchimento labial, já mas não vamos dar mais pode. essa mancada. Não, não. Agora a gente sabe que as mulheradas devem ter rido muito da gente, né? A Rapaz. gente foi falar uma coisa, não sabe nem o que é Não zoar a sabe. mulherada. E, Que a, coisa. Aí e quando a esposa de vocês chegarem com os procedimentos, vocês já vão saber exatamente o que elas fizeram. Não vai dar pra enganar vocês mais, né? exatamente. E eu quero saber o seguinte: para coisa ser boa, o profissional tem que usar. Você lança a mão desses procedimentos, acaba usando em você mesmo ou mim? não? Com certeza. Faço. Eu aplico a toxina, o Botox, né, há uns 5 anos. Desde que eu comecei a fazer harmonização, eu já, minha própria paciente, né, eu Sim. mesma. O Botox, né, principalmente no terço superior da face, que é para as ruguinhas mesmo. Ah, legal. Eu não faço, assim, de 6 em 6 meses, porque eu ainda não vejo a necessidade, né, mas eu faço de forma preventiva também, Sim. né, eu não quero que aquela ruga fique profunda, então eu vou tratando ela ali. Eu faço a cada 8 meses uma aplicação de Botox. E Legal. o preenchimento labial a cada 2 anos, bem pouquinho, porque o meu lábio foi afinando já, eu Sim. emagreci bastante, aí parece que ele murchou ainda mais, Sim. e aí eu coloco uma seringa a cada 2 anos, só pra... Eu acho que deve ser bem mais complexo você ser seu próprio paciente no Muito espelho. difícil, muito difícil. Eu fiquei igual um menor de FEBEM quando eu fui Cortar o inventar de cabelo. mexer no cabelo. Tá Cortou vendo? errado. As E experiências. olha, ela tá de Agulha, parabéns de conseguir fazer um anestesia. botox em você Eu mesmo, hein? faço no espelho. Não é fácil, porque é a Complicado, imagem, hein? o reflexo, né? É, Então você tá aqui, mas na verdade você tá enxergando o reflexo. Sim. isso. Não é fácil, mas agora que eu já faço, né, há um tempo, eu peguei as manhas já. Já a prática. Ó, já estamos com 1h30 de bate-papo. Não olha acredito! só, Gente! A gente já tá te Legal. convidando para retornar, para quando tiver. Agora a gente vai assim, a gente fez nós estamos fazendo uns programas contando da vida, tal, bem amplo. Quando eu tiver assuntos específicos na sua área, a gente com já tem um profissional certeza. para recorrer. Legal. E ficamos sabendo que na região, com essa técnica, Só tem a Tatiane Arantes. possivelmente só tem ela. Isso é legal de saber. E quando a gente precisar, a gente já sabe a quem recorrer. Exatamente. Isso aí. E vamos fazer as perguntas finais, né, William? Opa, com certeza.
Tatiane Arantes, doutora Tatiane Arantes, quem você gostaria de ver aqui no EurekaCast? Quem eu gostaria de ver aqui? Fui É o que pega de vier na cabeça, o surpresa. primeiro que vier na cabeça. Olha só. É. Eu Fala acho. assim, ó, fulano de tal tem umas histórias bacanas, seria legal trazer aqui. Olha só. Eu acho que o Danilo ele ia gostar bastante de falar aqui. O Porque Danilo meu é esposo. seu esposo. Ele trabalha nessa área de prótese, né, há mais tempo. E ele tem muita experiência profissional e umas histórias legais para contar também da vida dele na Bahia. Eu acho que vocês vão Que gostar. legal. Aí, ó, top. Já vamos convidar sim. E se hoje fosse seu último dia, se tivesse partido para outra vida, né? A vida eterna. Qual a impressão que você gostaria de deixar para as pessoas, que as pessoas ali em volta ali no, olhando, falam assim, poxa, ela foi uma pessoa assim, foi. Qual a impressão que você acha que você vai deixar para as pessoas? Profundo, né? É. A gente pensar assim dessa forma, né? O cliente fala assim, ela me fez muito feliz. Eu acho que o que a odontologia me trouxe, né? Falando da área profissional, a odontologia, tanto na parte de reabilitação dentária, quanto dessa de harmonização, a gente devolve muitos sorrisos, né? A gente, quando Realmente. você mostra ali no espelho o resultado de uma prótese ou de uma harmonização, né, um preenchimento que seja, o brilho nos olhos do paciente. Isso é o Autoestima. que faz, todos os dias, assim, eu faço com muito amor a minha profissão. E acho que dentro dessa área eu gostaria de ser lembrada como uma profissional que fez tudo, deu o melhor de si, eh, profissionalmente falando, fez tudo com amor, dedicação, né, e deu o melhor, tudo que estava dentro do meu alcance para devolver a qualidade de vida para os pacientes, porque a parte de estética facial também é qualidade de vida. A Com autoestima, né, hoje em dia a gente vê tantas pessoas que perderam a autoestima, o amor próprio, e isso é o primordial. Se você estiver bem com a sua própria imagem, se você olhar no espelho e gostar do que vê, se você estiver bem consigo mesmo, você vai estar bem em todas as outras áreas da sua vida. Legal. Você vai estar bem para cuidar dos outros, né? Sim. Então, assim, eu profissionalmente eu queria ser lembrada dessa forma. E na área pessoal, como eu sou mãe, né? Eu queria ser lembrada como uma boa mãe pelos meus filhos. Tipo assim, deixar só saudade mesmo de uma mãe dedicada. Legal. Legal. Bacana. Vamos para as considerações finais, William? Vamos, rapaz. Pessoal que chegou até agora, né? Vamos fazer o quê? Assistiu essa baita dessa live aqui até agora, esse bate-papo lição, fantástico, né? Muito essa conhecimento. mega aula aqui de botox, de Implante dentário, harmonização facial, como é outra lá, para mim o nome mágico. Peeling. Line Skin? É o peeling, eu não Line consigo. Skin. Isso, Line Skin, exatamente. Isso. Então, pessoal, se você chegou até aqui é porque esse conteúdo ele foi interessante para você, é importante para você. E você já sabe, né? Olha, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, ativa o sininho, fique por dentro de todas as novidades. É muito importante fazer isso porque quando você curte, quando você ativa o sininho e se inscreve, o Google, o algoritmo vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai entregar esse bate-papo surpreendente que nós tivemos aqui, essa mega aula com a doutora Tatiane Arantes para mais pessoas. Então, ó, eu conto com vocês, hein? E agora nós vamos abrir aquela câmera ali, colocar a doutora Tatiane para ela mandar um recado para a família, para os clientes. Vai mandar um recado para o pessoal aí despedindo. Bom, pessoal, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui e por todos que estão assistindo e convidar vocês, quem tem a necessidade de fazer algum tratamento, né? Às vezes tem vergonha, às vezes tem medo. Nós, como profissionais, a gente está ali no consultório para receber vocês. Fala o endereço do consultório e o Isso. telefone de contato, ó. Passeio Belo Horizonte, número 123, em frente ao Bom Preço do Sul, bem na avenida. E o telefone é 18 981 21 9263. É o WhatsApp do consultório. Eu e a secretária estamos sempre ali respondendo e tirando todas as dúvidas. Redes sociais da doutora Tatiane. Instagram, @Tatiane Arantes.
Facebook também, e mesmo Tatiane Arantes, e no Google também. Legal. É isso aí, pessoal. Prestigie um profissional que, pelo pouquinho que a gente bateu o papo aqui, Exatamente. pessoa que buscou conhecimento, se preparou para te atender da melhor maneira possível. Então, se você tinha dúvida de fazer procedimento de profissional, hoje você acabou de conhecer uma profissional aqui muito bem preparada, diga-se. Exatamente. Pelo histórico, né? O que a gente bateu o papo aqui, mais de 10 anos de experiência, mais o tempo de formação, faculdade, especializações, né? Buscou Sempre correndo conhecimento, atrás. buscou E conhecimento. buscando, né? Porque vai agora dia 1º de 1º de maio, maio para São fazer Paulo. mais um aperfeiçoamento na área dela. E você descobriu que a sua escova não presta para nada, só para estragar o esmalte do seu Se eu dente. soubesse, eu tinha trazido 2 escovas macias de Macias. brinde. Mas assim, né? É. Sabe o que eu penso? Eu falo assim, poxa, eu entendo, né? E, de fato, eu dou razão pro profissional, no caso aqui nós temos uma dentista, mas por que a empresa faz a tal Pra que inventa, né? da escova dura? Deve ser para engraxar sapato. Pra que dá a opção, né? Não, deve ser para engraxar sapato. Mas sabe pra pra outra que é? atividade. Sabe pra que é a escova dura? Pra escovar a prótese, a dentadura. Aí tem que ser a escova dura. Então Ah, a é? pessoa, por exemplo, que tem dentes embaixo Sim. e não tem em cima, aí em cima é prótese, e embaixo é dente natural. Ela tem que ter as 2 escovas. Porque aí embaixo ela vai escovar. A gente já tá treinando faz Paga a tempo. luz aqui. Ai, gente, Paga a luz, pelo amor de acaba o programa aí. Ó, Alô, acabou, pessoal. pessoal. Fica com Deus. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.